Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Êxodo capítulo 10, versículo 21. Hoje eu quero ler esse texto aqui com vocês. Nós vamos ver que tem uma grande bênção aqui para nós, se nós entendermos, se nós tomarmos posse dessa forma. E depois eu quero convidar vocês a orarem junto comigo em cima dessa palavra. Poderia até, quem sabe dizer, em cima dessa promessa da parte de Deus. Apesar que eu olho para isso aqui e não vejo sequer como uma promessa, mas como algo que a Bíblia declara e que nós vamos entender e tomar posse. Êxodo capítulo 10 narra, na verdade um pouco antes, começa a narrar a respeito das pragas que estão acontecendo lá no Egito. Antes da gente fazer a leitura, vamos só lembrar, Deus manda Moisés até o Egito com a seguinte mensagem: Faraó, olha, deixa o meu povo ir para que me adore. E aí o Faraó, diz, não vou deixar, aquela coisa toda. Então Moisés diz, bom, então vai vir praga. E ali está vindo praga em cima de praga. E o Faraó não está querendo deixar o povo ir. E aí chega aqui no capítulo 10 de Êxodo, no versículo 21, e a Bíblia descreve assim: Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Agora eu gostaria que todo mundo lesse essa segunda parte do versículo 23 junto comigo. Vamos lá? Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Eu acho que dá para ser melhor. Vamos tentar de novo aí com mais força. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Amém? Vamos entender isso aqui, porque como eu expliquei há pouco, a Bíblia está falando de uma praga. Amém? O que veio contra o Egito foi uma praga, a praga das trevas. Então, durante 3 dias, houve trevas em toda a terra do Egito, a Bíblia está dizendo, terras tão espessas, trevas, tão espessas, que era possível apalpar. Eu não consigo nem imaginar como é que era isso, não sei se você consegue, mas era algo assim, tão poderoso, vou assim chamar, ou tão diferente, que era possível apalpar até aquelas trevas. E a consequência então dessa praga é o que a Bíblia relata aqui no versículo 23, que diz assim: primeira coisa, não viu um ao outro. Então eu penso que a primeira coisa que nós vamos entender é que se isso aqui é uma praga, então nem eu e nem você podemos aceitar isso na nossa casa. Até porque o texto termina dizendo que na habitação dos israelitas, ou melhor, de todos os israelitas, havia luz. Então essa praga das trevas é uma praga que é para alcançar o Egito, os egípcios, não o povo de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, precisa partir por aí. Mas infelizmente essa é uma praga que tem estado na casa de muita gente, e às vezes até na casa de cristãos, de pessoas que são de Deus, que deveria a luz de Deus estar brilhando ali, como a Bíblia descreve, mas não está. O que está imperando, o que está reinando ali é essa praga. A praga das trevas numa casa provoca o quê? Primeira coisa, não viu um ao outro. A praga das trevas numa casa, em um lar,
faz então com que uma pessoa da família não consiga ver a outra, não consiga enxergar a outra. Vou usar um outro termo para ficar mais fácil de entender o que eu quero dizer com isso. Não consegue reconhecer a outra. Amém? E essa praga tem estado em muitas casas? Sim. Aonde o marido não consegue, não tem olhos para a esposa, não consegue ver, não consegue reconhecer a esposa, aonde a esposa não tem olhos para o marido, não consegue reconhecer o marido, aonde um não consegue reconhecer o esforço do outro, a dedicação, o zelo. E quantas vezes você vai atender, conversar com pessoas que às vezes não estão indo bem no casamento, diz: pastor, não importa o que eu faça, ninguém ali parece que está vendo o que eu faço. E não é uma reclamação recorrente que a gente ouve. Às vezes, me perdoe até a sinceridade, mas às vezes o marido tem olhos para a vizinha, não é assim? Tem olhos para uma lá do trabalho, tem olhos não sei para quem, mas não tem olhos para sua esposa. Não consegue reconhecer o esforço, a dedicação, o trabalho. Às vezes os pais não conseguem reconhecer os filhos não conseguem reconhecer os pais. É engraçado que aquele filho, ele não valoriza o pai, mas o coleguinha dele diz: poxa vida, teu pai é tão legal. Não é assim que acontece? Poxa vida, tua mãe é tão dedicada, mas ele lê que, não, minha mãe é muito chata, não, meu pai é muito não sei o que e tal. É assim, não é? Meu irmão, às vezes o pai, a mãe, olha para o filho e não consegue reconhecer, não tem olhos para ver o potencial do filho, mas às vezes o traficante tá vendo o talento ali, né, do filho. Às vezes uma gangue quer aliciar ele, está vendo o potencial dele, mas o pai e a mãe não conseguem enxergar. Então você perceba que quando entra essa praga das trevas no lar, a consequência que acontece é isso: não conseguir ver o outro, né? Não ter olhos para o outro, não conseguir reconhecer então o outro. E aí nós precisamos já nesse primeiro ponto parar um pouquinho e já começar a pensar: será que não está havendo a praga das trevas na minha casa? E antes de eu tentar pensar, é verdade, pastor, porque as pessoas não me reconhecem. Não, calma, respira fundo. Antes de você tentar partir para a acusação assim, mas pare e pense primeiro: eu tenho reconhecido a minha família? Eu tenho tido olhos para eles? Eu tenho valorizado eles? Você está entendendo, em nome de Jesus? Porque a coisa começa com a gente. Então a gente precisa parar e pensar, porque talvez, se você for sincero, talvez você vai dizer: pastor, eu preciso ser sincero, eu olho para a minha família, ou eu olho para o meu casamento, eu já não consigo acreditar que vai mudar, que vai, né? Eu não tenho mais olhos para valorizar, eu não consigo reconhecer o que as pessoas fazem e tal. Então eu preciso parar, já acender o sinal de alerta e falar: rapaz, então essa praga está na minha casa. Você está entendendo, em nome de Jesus? Então a praga das trevas de alguma maneira entrou lá e eu preciso colocar essa praga para fora. Amém? A segunda coisa que a Bíblia diz que essa praga causou é o seguinte, que eu penso que é uma consequência da primeira: e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Meu irmão, como eu disse, eu penso que é uma consequência, porque quando você não tem olhos, não consegue reconhecer, geralmente também falta a iniciativa. Ninguém se levantou, ninguém fez nada, ninguém teve iniciativa, ninguém estendeu a mão, ninguém procurou ajudar. Você está entendendo? E meu irmão, geralmente quando entra essa praga das trevas e a pessoa já não tem mais olhos, já não consegue reconhecer,
a consequência é essa, a pessoa já não tem iniciativa. É o que eu falava há pouco, a pessoa, ela olha para o seu casamento, mas não consegue reconhecer que tem jeito, não consegue acreditar que vai ter uma transformação, e quando isso acontece, a pessoa geralmente fica parada. Aí não tem iniciativa para mudar. Não, eu vou lutar, não, eu vou batalhar, não, Deus vai abençoar, nossa situação vai mudar. Você está entendendo? Quando a pessoa já não tem olhos mais, às vezes para com um filho ou para um familiar tal, porque a pessoa se decepcionou com algo, geralmente a pessoa já não tem mais essa iniciativa. Não, eu vou estender a mão, não, eu vou me levantar, não, eu vou perdoar, não, eu vou dar mais uma chance, não, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou ajudar ele a se levantar, ela a se levantar. Então, a segunda consequência, como eu disse, que eu creio que é decorrente da primeira, é que falta a iniciativa. Ninguém se levanta, não se levanta para um ajudar o outro, não se levanta para estender a mão, mas também não se levanta para buscar Deus, não se levanta para se colocar na presença do Senhor, para buscar-lhe uma transformação. Então, repito, sabe, eu e você precisamos parar à luz dessa palavra, à luz daquilo que a Bíblia está dizendo, e pensarmos e analisarmos: será que essa praga não está na minha casa? Como é que eu sei? Né? Vamos parar para pensar. A pessoa, ela vai até o médico. Como é que o médico descobre qual que é a doença? Pelos sintomas, não é assim? Ele começa a perguntar: olha, o que você tem? Eu estou assim com uma falta de ar. Eu estou assim com uma tosse que já tem não sei quantos dias. Ele pergunta: mas com catarro ou sem, não é assim? Né? E aí ele vai falando: mas eu tenho uma dor de cabeça. Mas essa dor é aonde? É assim mais na testa. Não, aqui na nuca. Não, é aqui do lado. Não sei aonde. Não é assim? Aí ele pergunta: você teve febre? E assim ele vai montando o quebra-cabeça. Pelo sintoma, então ele vai dar o diagnóstico da doença. Meu irmão, aqui não é diferente. Qual que é o sintoma de ter a praga das trevas no lar? Ninguém tem olhos para ninguém não vê o outro e ninguém se levanta. Amém? Então, se eu olho para a minha casa, para a minha família, como eu disse, em primeiro lugar, olho para a minha própria vida e estou identificando essas coisas, eu preciso logo fazer o diagnóstico e dizer: está amarrado, essa praga está na minha casa. Você está entendendo? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de tirar essa praga da minha casa. Porque, meu irmão, a primeira coisa para eu conseguir a cura é eu fazer o diagnóstico correto. Não é verdade? Para eu receber a cura, a primeira coisa é eu fazer o diagnóstico correto. Não, pastor, olha, hoje eu identifiquei. Então o que está acontecendo lá em casa é isso, essa praga das trevas de algum jeito conseguiu entrar. Então, o diagnóstico está feito, agora eu preciso me levantar para mudar a situação. Em primeiro lugar, não aceitar essa praga na minha casa, porque essa praga, meu irmão, repito, é para o Egito. Amém? É para o Egito, não é para o povo de Deus. Não é para habitar nem na minha, nem na sua casa, porque a Bíblia diz, né, a continuação do versículo, a gente até leu junto, diz: mas todos os filhos de Israel, o que diz aí? Tinham luz em suas habitações. Por isso que eu dizia há pouco, que hoje eu quero orar junto com você, em cima dessa palavra. Nós nos colocarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu não aceito de forma alguma a praga das trevas na minha casa. Na minha casa tem que acontecer igual aconteceu lá no Egito, haver luz. Porque se há luz, obviamente, então não vai haver as trevas. Então vamos parar para pensar. Lá na casa dos israelitas, um via o outro? Sim. Lá na casa dos israelitas, eles se levantavam da cama, né, faziam ali as suas atividades, obviamente dentro da casa, porque para fora, né, estavam as trevas, mas dentro da casa havia luz, e eles podiam então fazer as suas atividades dentro da casa? Sim. Eu fico pensando que aquilo que para os egípcios foi um tormento. Você já imaginou ficar 3 dias não poder nem levantar da cama?
Olha que negócio doido. Mas você já parou para pensar que bênção que foi para os israelitas? Porque vamos parar para pensar, eles eram escravos. Todo dia cedo tinha que acordar e trabalhar, se não fosse chicotado, castigo, não é isso? Agora, 3 dias de feriado. Verdade, não é? Feriado prolongado, 3 dias em casa, não botaram nem o pé para fora, porque lá fora estava em trevas, só havia luz aonde? Na habitação, mas 3 dias puderam ficar em família, um vendo o outro, amém? Se levantar, ter a sua... Meu irmão, eu fico imaginando que foi festa para eles ali, feriado prolongado, então, né? Como eu brincava há pouco. E nós precisamos entender que é isso que eu e você precisamos fazer. Um salmo que eu volta e meia cito é o Salmo 112, que fala justamente isso, ó, Salmo 112, versículo 4. A Bíblia diz assim: aos justos nasce luz, aonde? Nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. A Bíblia diz também que a vereda do justo, o caminhar do justo, a maneira que o justo se porta na vida é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Diga a glória a Deus. Meu irmão, assim precisa ser o meu caminhar, o seu, assim precisa ser a nossa vida. Pastor, mas lá em casa, olha, está em trevas. A Bíblia diz que aos justos nasce luz nas trevas. Então, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, eu vou mudar essa situação, porque ainda que esteja em trevas, então vai nascer luz na minha casa. E a Bíblia não diz há alguns justos, ou para os justos, não, os justos. Quais justos? Todos os justos. Aos justos nasce luz nas trevas. Agora, claro, a Bíblia faz uma observação: quem é o justo? Quem que é o justo? O piedoso, o misericordioso e justo. Se eu não estou sendo piedoso, misericordioso e justo, eu não estou sendo justo. Que a Bíblia define assim o justo. Então eu preciso ser dessa forma. Para quê? Para que possa brilhar a luz na minha casa, dissipar todas as trevas. Não vai acabar esse negócio de um não ver o outro, de não ter iniciativa, não ter iniciativa para nada, um não estende a mão para o outro, ninguém quer ajudar ninguém quer fazer nada em prol da família. Não, essa situação vai mudar na minha casa. Amém? Então, meu irmão, eu e você precisamos olhar para essa palavra, olhar para isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós e nos levantarmos em oração e tomarmos posse disso. Não, na minha casa vai haver luz, porque aos justos nasce luz nas trevas. Amém? Eu preciso trazer a palavra de Deus, porque a gente falava esses dias atrás, né? Que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é? É a tua palavra. Não, eu vou andar na palavra, vou viver na palavra, eu vou ser esse justo e a luz vai surgir. E vai dissipar as trevas e vai acabar essa situação. Não aceite a praga das trevas no seu lar. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.